Antes de abrirmos as portas pesadas do Longhouse e sentirmos o peso do inverno escandinavo sobre nossos ombros, quero fazer um convite especial para você que busca a verdade por trás das lendas. Se você é fascinado pela vida cotidiana dos povos que moldaram o norte do mundo, pela arquitetura brutal e engenhosa dos vikings, e quer entender como uma civilização de guerreiros e navegadores sobrevivia a invernos que chegavam a 30 graus negativos, inscreva-se agora. Sua inscrição é o combustível que nos permite continuar resgatando essas histórias esquecidas, transformando ossos arqueológicos em narrativa viva e trazendo documentários épicos todas as semanas para a nossa comunidade. Imagine-se agora no coração da Noruega. O ano é 900 depois de Cristo e o inverno nórdico não chegou como uma estação. Ele chegou como um invasor. O sol desapareceu há semanas nas regiões mais ao norte. Ele não nascerá por meses inteiros. A temperatura caiu para 25 graus negativos e o vento que desce das montanhas cortando os fiordes gelados não tem piedade, não tem pausa, não tem misericórdia. Lá fora, a paisagem é de uma beleza impossível e de uma hostilidade absoluta. O mar, que no verão era a estrada para a riqueza, agora é um espelho de gelo negro que range e estala como ossos se quebrando. Para o viking, o inverno não era uma pausa na vida. Ele era o teste definitivo de tudo que havia sido construído durante os meses quentes. Um erro de cálculo na quantidade de stockfish seco, um longhouse mal vedado, uma criança que saísse sem a proteção certa das camadas de lã. Esses eram os tipos de falha que custavam vidas e dizimavam famílias inteiras. Como comunidades inteiras conseguiam sobreviver 6 a 8 meses de escuridão e gelo, com zero de tecnologia moderna. Como eles aqueciam casas sem chaminé, alimentavam famílias sem refrigeração e mantinham a sanidade sem luz solar. Hoje vamos reconstruir em detalhe essa extraordinária engenharia da sobrevivência, onde a inteligência coletiva era a única barreira entre a vida e o congelamento. Para entender esse combate, precisamos primeiro entender onde ele acontecia. A Escandinávia viking não era um lugar uniforme. Eram 3 países distintos com geografias brutalmente diferentes. A Noruega, com seus fiordes cortando montanhas, onde o vento era canalizado como uma faca. A Suécia, com suas florestas imensas e lagos que congelavam completamente. E a Dinamarca, com suas planícies abertas, varridas por tempestades vindas do Mar do Norte. Os arqueólogos que estudaram os sítios da era viking, como os que foram escavados em Gjellestad, na Noruega, descobriram que a resposta para sobreviver a esses ambientes distintos era a mesma em todos os lugares: o Longhouse. O Longhouse viking não era uma casa, era um sistema de sobrevivência completo. Escavações arqueológicas mostram estruturas que variavam de 9 a mais de 80 metros de comprimento, com entre 5 e 7 metros de largura, construídas com postes de madeira que formavam uma estrutura interna e externa ao mesmo tempo. As paredes não eram simples tábuas. Na Islândia, onde a madeira era escassa e os invernos ainda mais brutais, os vikings desenvolveram paredes de turfa, camadas compactadas de terra e grama, que formavam uma barreira térmica de impressionante eficiência. A turfa funcionava como um isolante natural. Suas fibras vegetais e o ar aprisionado entre elas criavam uma resistência ao frio que a madeira sozinha nunca conseguiria. O teto era igualmente projetado de forma cirúrgica, inclinado para derramar a neve sem acumular peso estrutural e coberto com mais camadas de turfa por cima. A casa literalmente crescia do chão como parte da própria paisagem. Não havia janelas, o que para um observador moderno pareceria uma claustrofobia impossível, mas para o viking era física pura. Cada abertura era uma fuga de calor, e o calor era mais precioso que o ouro. No centro da estrutura ficava o Ildstead, o fogo central, o coração do Longhouse. Sem chaminé de tijolos, a fumaça subia livremente pelo interior da casa e escapava por uma abertura estreita no teto chamada Ljori. Esse sistema era engenhoso. A fumaça criava uma camada densa de ar quente que subia e ficava presa abaixo do teto, isolando ainda mais o espaço inferior onde a família vivia e dormia. A fumaça também tinha uma função que reconstruções experimentais de arqueólogos confirmaram. Ela defumava a carne pendurada nas vigas,
garantindo que as proteínas da família sobrevivessem o inverno inteiro. Vamos acompanhar a família de um homem que chamaremos de Leif, um fazendeiro da costa norueguesa, com uma propriedade de tamanho médio. Ele tem uma esposa, uma criança e 6 vacas. E é justamente essas 6 vacas que farão a diferença entre a sobrevivência e a morte no inverno nórdico. Uma das descobertas mais fascinantes da arqueologia viking é que o Longhouse tinha uma seção específica chamada Biri, separada da área humana apenas por uma divisória de madeira, onde o gado vivia durante os meses frios. Isso não era falta de higiene, era física aplicada à vida. Cada vaca adulta emite calor corporal constante a 37 graus, simplesmente por metabolismo. O calor coletivo do gado subia e criava um colchão térmico que impedia que a temperatura do Longhouse despencasse para níveis letais em noites de 30 negativos. Lá fora, a Vatnsdæla saga islandesa descreve explicitamente famílias dependendo do calor de seu gado para sobreviver a invernos excepcionalmente severos. O homem protegia o animal do lobo e da tempestade, e o animal aquecia o homem com seu corpo. Era a simbiose mais primitiva e mais perfeita que a necessidade já produziu. Leif passou o outono inteiro em preparação compulsiva, e era essa preparação que separava os que sobreviviam dos que não sobreviviam. A lenha tinha que ser cortada e empilhada em quantidades calculadas para 6 meses. O forragem para o gado tinha que ser seco e armazenado. A carne dos animais abatidos no fim do outono tinha que ser processada usando 4 técnicas que os arqueólogos confirmaram através de escavações de sítios vikings. A salga em barris com sal, que era uma commodity preciosa como o ouro. A defumação sobre fogueiras de madeira de amieiro, que não apenas preservava, mas criava aquele sabor rico que tornava a proteína do inverno suportável. A secagem ao ar livre, onde o bacalhau era dependurado em grandes estruturas de madeira chamadas gel, e o vento gelado e seco fazia o trabalho de uma geladeira moderna. Esse peixe seco, o stockfish, era tão resistente e tão nutritivo que se tornaria séculos depois o combustível das grandes navegações europeias. Mas antes disso, ele era simplesmente o que mantinha as famílias nórdicas vivas de outubro a abril. E havia ainda a fermentação a mais fascinante das tecnologias vikings, o skyr, um alimento lácteo denso e ácido, similar ao iogurte grego moderno, era produzido fermentando o leite de verão e armazenando em tonéis lacrados, onde durava meses. O soro ácido resultante, a misa, era tão corrosiva para as bactérias que a carne podia ser conservada dentro dele por semanas. A versão mais extrema dessa tecnologia era o hakaro, carne de tubarão da Groenlândia, um peixe cujo músculo fresco é tóxico para humanos. Os vikings descobriram que ao enterrar a carcaça no chão por semanas e depois secá-la ao vento por meses, as toxinas se decompunham e a carne se tornava comestível. Era uma solução que só a necessidade absoluta produz, transformar o veneno em alimento, pela paciência e pela fermentação. Dentro do Longhouse, enquanto Leif supervisionava os trabalhos externos, sua esposa, que chamaremos de Astrid, gerenciava o recurso mais complexo da sobrevivência viking, as camadas de tecido. Escavações dos túmulos de Oseberg e Gokstad demonstraram que os vikings eram produtores têxteis altamente sofisticados, usando técnicas como a tecelagem com tabletes, para criar roupas de uma densidade e durabilidade impressionantes. O princípio fundamental era o mesmo que Astrid ensinaria à sua filha desde cedo. Nunca uma camada, sempre várias. Primeiro, uma túnica de linho fino contra a pele para absorver o suor. O linho seca mais rápido que a lã e mantém a pele seca por cima. 2 ou 3 túnicas de lã, de densidades diferentes. A estrutura encaracolada natural da fibra de lã cria milhares de minúsculas bolsas de ar que retêm o calor, mesmo quando úmida. Uma propriedade que nenhum outro tecido da época conseguia replicar. Por cima de tudo, um manto de pelo de animal com o pelo voltado para dentro, em contato com a camada de lã, maximizando o isolamento. Mas a cabeça e os pés eram as batalhas mais críticas e as mais técnicas. Para a cabeça, o capuz de lã densa que cobria não apenas o crânio, mas descia pelos ombros e peito, protegendo a artéria carótida, onde o sangue quente corre.
perto da superfície, e perde temperatura catastroficamente. Para os pés, os calçados de couro cru eram preenchidos com grama seca ou lã feltrada. A grama seca era um isolante de alto desempenho que ainda é usado em culturas árticas. Hoje, ela cria bolsas de ar entre seus caules que bloqueiam a condução de frio do chão congelado para a planta do pé. Uma solução tão eficaz que a pesquisa de sobrevivência ártica moderna confirma sua eficiência comparável a palmilhas sintéticas avançadas. Havia ainda uma ferramenta que separava os vikings de praticamente todos os outros povos medievais no combate ao inverno: o esqui. O termo em nórdico antigo era skid, um pedaço dividido de madeira, e o seu uso não era recreativo, era vital para sobreviver. Estimativas baseadas nas sagas sugerem que temperaturas abaixo de 20 graus negativos, com meio metro de neve, tornavam o deslocamento a pé praticamente impossível sem esquis. Os vikings simplesmente não conseguiriam caçar, e sem caça, suplementar as reservas de inverno, muitas vezes não chegavam à primavera. A importância dos esquis era tão fundamental na cosmovisão viking que eles tinham um deus dedicado a eles, Ullr, descrito na Edda em prosa de Snorri Sturluson como o melhor arqueiro e o mais veloz sobre os esquis de todos os deuses. Ele era invocado antes das caçadas de inverno como um protetor e um guia. E nas regiões do norte da Noruega, o simples ato de caçar, de esqui, era uma arte que se aprendia desde a infância, porque era a diferença entre a comunidade, comer ou não. À noite, quando as temperaturas despencavam para seus pontos mais baixos e o longhouse rangia sob o peso do gelo externo, o fogo central se tornava o árbitro de quem sobrevivia à noite. Onde você dormia em relação ao Wildstead determinava sua chance de acordar vivo no dia seguinte. Os idosos e as crianças dormiam mais próximos às brasas no centro. Os adultos saudáveis dormiam nas prateleiras de madeira que serviam de camas nas laterais, cobertas de peles de ovelha e cobertores de lã. As cortinas de lã grossa que delimitavam esses espaços criavam microambientes de apenas poucos metros cúbicos, onde o calor do próprio hálito ficava retido, elevando a temperatura local vários graus acima do resto do ambiente. Era um princípio similar ao que a nobreza medieval europeia usaria séculos depois com as camas de dossel. Mas aqui, sem requinte, sem veludo, apenas lã, pele e necessidade. E quando o trabalho físico era impossível e a escuridão de 16 a 20 horas dominava o mundo lá fora, o longhouse se transformava em algo diferente de um simples abrigo. Ele se tornava o repositório da memória coletiva do povo. As sagas eram recitadas, não escritas, transmitidas oralmente de geração em geração, e essas narrativas não eram passatempo. Elas eram o sistema operacional psicológico da sociedade viking. Elas transmitiam conhecimento prático de sobrevivência embutido em histórias de heróis. As histórias de Ullr ensinavam como caçar no gelo. As histórias de viagens ao Ártico ensinavam como construir barreiras de neve para bloquear o vento. Técnica que os vikings desenvolveram independentemente e que arqueólogos confirmaram através de estruturas encontradas em sítios escandinavos. As histórias dos antepassados ensinavam qual inverno havia sido o mais brutal de memória e o que havia funcionado para sobreviver a ele. O Havamal, os Ditos do Altíssimo, uma coleção de sabedoria atribuída ao próprio Odin, funciona como um manual de sobrevivência codificado em verso. Ele diz que o fogo é necessário para aquele que chegou frio e os joelhos gelados, e o homem precisa de comida e de roupas secas quando atravessa as montanhas no inverno. Essa não era metáfora, era instrução literal baseada em gerações de experiência acumulada. Com a morte como professor, havia ainda outro mecanismo de sobrevivência que os vikings desenvolveram e que a arqueologia confirmou. O individualismo no inverno nórdico era uma sentença de morte. Os sítios arqueológicos mostram estruturas de armazenamento comunitário, celeiros coletivos, onde os grãos eram depositados e distribuídos segundo necessidade. Famílias que perdiam suas reservas em um incêndio ou por uma colheita ruim eram mantidas vivas pela comunidade, porque a alternativa era que elas morressem e a comunidade perdesse braços para o trabalho da primavera.
O egoísmo era biologicamente inviável na Escandinávia de 900 depois de Cristo. A sobrevivência coletiva não era uma filosofia, era uma estratégia darwiniana. Quando março chegava lentamente, quando o sol começava a aparecer por algumas horas no horizonte e o gelo do fiordo começava a rachar com um som profundo como um trovão subterrâneo, a comunidade viking não apenas celebrava uma estação. Ela celebrava a prova de que havia vencido o inimigo mais implacável que a natureza conhece. A cada primavera, era uma vitória que nenhuma batalha no Ocidente poderia superar, porque o adversário não tinha trégua, não negociava e não dormia. A história de Leif e Astrid, e dos milhares de famílias anônimas que sobreviveram aos invernos da Escandinávia viking, nos ensina algo essencial sobre a inteligência humana em condições extremas. Eles não lutaram contra o inverno. Eles o estudaram. Eles aprenderam com ele. Eles usaram o gelo para preservar carne, o vento para secar peixe e o próprio frio para criar os corpos físicos mais resistentes da Europa medieval. As técnicas que desenvolveram de isolamento têxtil, de preservação de alimentos, de arquitetura térmica, de esqui, de sobrevivência no gelo, eram tão avançadas para seu tempo que muitas delas sobrevivem até hoje nos métodos das populações árticas modernas. Eles nos mostram que a civilização mais sofisticada não é necessariamente a que tem mais recursos, mas a que aprende a extrair mais inteligência dos recursos que o ambiente oferece. O inverno viking não foi uma era de sofrimento silencioso, foi uma era de engenharia humana refinada. Ao longo de séculos, cada camada de lã tecida, cada barril de esquir fermentado, cada tronco cortado e empilhado com precisão, era um ato de inteligência aplicada à sobrevivência. Era a afirmação de que mesmo onde o sol desaparece por meses, a luz humana não precisa apagar. Nós do canal Reconstruindo a História acreditamos que cada sítio arqueológico escavado no gelo da Noruega, cada peça de tecido encontrado nos túmulos de Oseberg e cada registro das sagas nórdicas carrega uma lição de resistência que o nosso tempo precisa ouvir. A história não é feita apenas de conquistas e batalhas navais, mas da inteligência silenciosa daqueles que souberam transformar o maior inimigo da vida humana em um mestre de sobrevivência. Se você se sentiu transportado para aquele longhouse e valoriza esse tipo de resgate detalhado da vida real, deixe o seu like agora mesmo. E se você ainda não faz parte da nossa comunidade de exploradores do tempo, inscreva-se e ative as notificações. Temos muitos outros séculos para escavar e muitas outras lições do passado esperando por você. Muito obrigado por nos acompanhar nesta jornada pelos mares congelados do norte. E nos vemos no próximo episódio, onde mais uma página da história ganhará vida diante dos seus olhos. Até lá!